Então, pessoal, primeiramente, boa noite. A gente gostaria de estar dizendo que essa é a nossa primeira experiência, né, no podcast e a nossa intenção, né, a priori é discutir alguns temas que fazem parte do nosso dia a dia, com a finalidade de compartilhar, até porque são temas que a gente acredita, né, que faça parte da história da humanidade e partindo, né, para uma análise mais social, hoje a gente está vivendo, né, diante de um cenário ímpar, sobretudo para nossa geração, que é a pandemia, né, que vem afetando aí as nações numa escala que a gente não está conseguindo dimensionar. Mas o assunto, né, não é esse. A gente gostaria de falar hoje, né, em especial sobre a ansiedade. Como que as pessoas ansiosas lidam, né, com esse contexto. E já adiantando, né, estamos falando, assim, não de uma ala científica, né, mas estamos falando com uma certa propriedade, porque somos portadores de ansiedade. E aí a nossa intenção, né, ao gravar esse áudio é trazer a nossa experiência, como estamos lidando com tudo que vem acontecendo, isolamento social, e todas as expectativas, né, diante dos desdobramentos dos acontecimentos e como que a ansiedade ela fica, né, como que é interferida, como que interfere, né, na realidade, os processos históricos que vêm acontecendo na nossa ansiedade, né, Vitor? A gente se depara ao todo tempo, a gente é bombardeado, né, de informação e a gente que vive, principalmente a nossa geração, né, que todo tipo de acesso à informação a gente tem, seja por rádio, ou televisão, celular, que está há muito mais tempo com a gente, então quase todo o tempo, quando a gente abre uma rede social, seja ela qual for, a gente recebe algum tipo de informação, né? Então, no meio desse caos, aonde a gente ainda tem o fato de que a gente recebe muita informação que não é verídica, né? A gente fica a mercê da mídia. Então, muitas das vezes a gente acaba recebendo uma informação que depois de um tempo é desmentida ou algo do tipo e a gente fica naquela expectativa, né? E a gente cria esperanças, falsas esperanças, e tudo isso acaba mexendo com o sentimento da ansiedade, né? Que já é difícil de lidar. Então, quando você recebe muita informação onde as coisas não estão claras, né? Onde você percebe que não tem um horizonte, não tem um norte, a gente se sente mais perdido ainda, né? Então, não só para as pessoas que têm ansiedade, mas para as que têm problemas de estresse, de depressão, todas elas enfrentam uma dificuldade muito maior diante do cenário que a gente vive, né? Até porque, de acordo com os estudos, no momento, não tem nenhum tipo de solução e com isso o nosso estresse, né, nossa ansiedade, ela se multiplica porque a gente cria uma certa expectativa, né, de ter alguma conclusão, de ter alguma solução e a gente fica um pouco perdido. E o que a gente faz é acabar ficando esperando. E esse é o problema da ansiedade, né? A gente não gosta de esperar. A gente já anseia para que tenha logo a resposta, para que tenha logo a solução. E a gente quer ter o controle da situação, né? Então, a gente meio que acaba se forçando a estar conectado, se forçando a estar por dentro das informações, mas é importante a gente ser realista, né? Mas a gente também não pode, assim, se entregar totalmente a isso, porque as coisas elas
pioram muito mais quando você fica 100% com a sua mente, com o seu eu me perdi, fui ler ali, não concluí o pensamento. Enfim, pausa aí. E agora a gente vai a gente deu uma introdução, né, do como se trata mais ou menos a ansiedade no meio do que a gente está vivendo, e a gente vai estar abordando agora um pouco sobre como é os sintomas da ansiedade. E o que você acha sobre eles, Tássia? Como que eles refletem em você? Sei que a ansiedade ela é diferente em cada pessoa, né? Mas como que ela se reproduz em você e como que você faz para lidar com ela? E aí, só reforçando o que você falou, né? Os sintomas, eles são diferenciados, né? Em cada indivíduo. E só abrindo um parêntese, infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda, né, especula muito sobre a ansiedade, minimiza muito a ansiedade, e isso é mais preocupante, né? Porque quando você está diante de fatores como esse, você tende a se sentir num cenário de solidão, quando não você até questiona, né, os seus próprios sentimentos. Mas no meu caso, a ansiedade ela vem de uma forma muito intensa. Ela, por exemplo, se manifesta através de uma tremedeira constante nas minhas mãos. Eu estou sempre tremendo, involuntariamente. Não sei se é possível tremer voluntariamente, mas eu estou sempre tremendo. E me incomoda muito porque é observado e questionado, e muitas das vezes você não quer responder, né, o porquê de muitas questões, sobretudo quando são questões, né, que estão relacionadas a problemas de saúde, no meu caso. Além disso, existem momentos que eu não consigo controlar os meus pensamentos. São pensamentos que eu poderia avaliá-los como obsessivos, são pensamentos que sempre me levam a acreditar que tudo vai ser resolvido da pior forma possível. E aí eu não consigo colocar no horizonte uma expectativa positiva. E com isso eu, às vezes, nem sempre, eu me precipito a tomar decisões para poder já antecipar aquela dor, aquele sofrimento, para poder romper com ele, né? Eu acho que você chegou a mencionar, a ansiedade, ela tem uma relação muito grande em querer que tudo seja solucionado para ontem, né? E aí eu me deparo muito com esse sentimento de precipitar algumas situações para poder já passar por esse momento, por essa angústia, e o que é algo muito ruim. Além disso, projetar o sofrimento. A minha ansiedade me leva a sofrer, né, por antecedência, a sofrer muitas das vezes por situações que de repente vão se configurar de outras formas, e com isso a dor é maior, né? Porque assim como pode ter um desdobramento positivo, pode efetivamente ter um desdobramento negativo. Então você sofre por antecedência, por algo que você espera, né, que vai acontecer, e você sofre quando acontece também. A minha ansiedade às vezes me faz ter sintomas que eu não consigo nem expressar de uma forma muito correta através de palavras. Às vezes eu tenho um sentimento de que o meu corpo, ele tá vazio, não existe nada dentro de mim. E é quando geralmente eu sinto uma necessidade muito grande de recorrer aos medicamentos, né? Que aí a gente pode colocar num outro momento, numa outra discussão sobre o assunto, né? Medicamento para tratar a ansiedade, que talvez não caiba nessa discussão inicial. Então, esse também é um dos sintomas, né? O sentimento de corpo vazio, oco.
Eu acho que essa seria a palavra, mas como eu disse, é difícil de explicar. Uma preocupação absurda com tudo e com todos. É sempre aquele pensamento de que o pior vai acontecer e tá posto, vai acontecer a qualquer momento. Então, se eu ligo para alguém e eu não consigo contato, eu não penso que essa pessoa de repente não conseguiu atender o celular porque estava ocupado, não. Eu já penso que aconteceu algum acidente e que eu perdi essa pessoa, né? Então, é um medo constante, né? Coração acelerado, como por exemplo o dia de hoje, né, que foi muito difícil, por algumas notícias recebidas que me atingem diretamente, então o coração está acelerado constantemente. E ter controle sobre isso também é muito, muito, muito difícil, né? E aí, retomando o assunto do medicamento, os medicamentos que controlam, pelo menos que pretendem controlar a ansiedade, são medicamentos que também retiram um pouco de nós a capacidade de raciocínio. E isso não é positivo, eu não consigo avaliar como positivo. E acredito que os sintomas mais agressivos sejam esses, né? A falta de controle mesmo. Você não ter um autocontrole é um desafio diário, né? E a gente está falando de um sentimento que é constante. Não é um sentimento que aparece hoje, daqui a um mês ele retorna. Não, é constante. Diariamente a gente lida com esse sentimento. E você, Vitor? Quais são os sintomas que você poderia estar destacando? É estranho, né? O quanto o nosso psicológico ele tem poder para afligir o nosso físico, né? Enquanto a nossa mente ela tá ligada diretamente ao nosso corpo e o quanto isso reflete, né? Como eu tinha destacado anteriormente, cada um tem a sua forma de sentir a ansiedade, né? E ela tem um efeito diferente cada um de nós. E normalmente ela se reflete muito relacionada ao meu físico, né? Às vezes aparecem dores constantes em alguns lugares específicos, dores em um lado da cabeça, dores específicos em alguma parte do corpo. E a gente acaba percebendo que involuntariamente a gente tensiona parte dos nossos corpos, né? Às vezes até como a gente já teve em conversas anteriores sobre o quanto você tensionava o trapézio, né? E o quanto a gente acaba fazendo involuntariamente isso. E depois de um tempo, se você for parar para perceber, se você for realmente relaxar, se forçar a relaxar mesmo, você percebe o quanto você tá forçando alguma parte do seu músculo sem querer mesmo. E aí isso acaba sendo tensionado, te machucando. Você se machuca sem perceber, né? Então a gente percebe o quanto a nossa mente ela tem o poder mesmo de influenciar no nosso corpo. Aí comigo normalmente se reflete dessa forma, né? Tem pessoas que têm dificuldade para dormir, algumas pessoas também sofrem a questão de ficar com muita falta de ar. E a parte ruim de tudo isso, né, que, como eu falei, que reflete muito na questão psicológica, é quando a gente, por exemplo, pega uma matéria dessas, lê um sintoma de coronavírus, você que tem ansiedade, você sofre o dobro, porque você já vê que um dos sintomas é a falta de ar. Né? Então você que tem ansiedade, algumas pessoas já têm um pouquinho de falta de ar, pronto, já tô com coronavírus, né? Então, tipo, a gente acaba sistematizando tanto essas coisas na nossa mente que às vezes a gente acaba criando sintomas, né? Então, como eu falei, a nossa mente ela tem o poder de criar quase o que ela quiser. Então, o que a gente pensar e acreditar que for real, mesmo que não seja, acaba sendo. Então a gente acaba desenvolvendo esse tipo de sintomas. Você vê até pessoas que são capazes de acreditar tanto que, por exemplo, que estão grávidas, que acabam tendo todos os sintomas de uma gravidez. Então você imagina
o quanto o nosso psicológico ele é capaz de afetar o nosso corpo, né? E ele acaba me afetando às vezes com problemas gastrointestinais, né? E isso acaba refletindo. Durante o tempo eles passam, outros tipos de problema vão e voltam e a gente acaba de alguma forma tentando lidar com eles, né? Eu acho bem interessante a gente num próximo assunto, abordando a questão da medicação, né? A questão da ajuda psicológica, mas a gente tem que ver e analisar como que a gente lida com isso todos os dias, né? Porque é uma coisa constante, né? E a ansiedade, ela não tem cura. Então a gente está todo o tempo aprendendo, lidando com coisas diferentes todo dia, né? E é tudo muito difícil, porque quando é relacionado ao psicológico, você não tem muito o que fazer, né? Você fica esperando as respostas, você sentir alguma coisa e você já querer ter o controle daquela situação. Tanto é que eu tinha uma questão de que quando sinto alguma coisa, já vou diretamente à internet pesquisar, ver o que que é, o que pode ser, o que não pode ser, e a gente associa tudo isso e a nossa mente acaba criando, né, formalizando todas essas suposições. Não façam isso. É extremamente perigoso. A internet nos leva para caminhos sombrios. Você pesquisa algo que sempre vai te direcionar para uma doença muito grave e isso potencializa a nossa ansiedade. Desculpa ter te cortado. Nada. É importante a gente estar pontuando tudo isso, né? Porque ao todo tempo a gente está lidando com uma coisa diferente. Pronto, tropecei e fiquei com dorzinha no pé. Engraçado, né? Que teve uns dias atrás que eu fiquei com uma dor no braço. Vou pesquisar no Google para ver o que o Google vai me dizer de uma dor no braço. Aí pronto, tô infartando. Então não dá para você ficar o tempo todo se bombardeando de informação, que a maioria delas, acredito que 90% delas vão ser negativas. Então eu acho que a gente tem que tentar achar formas de tentar, assim, eu sei que é difícil às vezes dizer isso, que cada pessoa tem o seu grau de ansiedade, mas eu acho que a gente tem que tentar de alguma forma abstrair. E aí eu queria aproveitar, né, essa nossa discussão, desse nosso podcast, para a gente não só falar de coisas negativas, não só do sentimento negativo da ansiedade, mas eu queria também tá pontuando algumas coisas positivas que têm ajudado a gente no meio de tudo isso a tentar desconstruir um pouco mais. Mas eu posso falar sobre uma experiência negativa? Pode falar, vamos lá, a Posso última. falar duas, porque são importantes, né? Eu sempre tive, né, como objetivo na minha vida cursar História. E no ano de 2000 e... não sei, 2000 e alguma coisa, não vou saber precisar a data agora. Eu consegui passar para o UFRJ e fui fazer História. E precisei por um período bem curto, né, em função do que acontecia. Quanto tempo, você lembra? Eu acho que foram 2 períodos. Morar sozinha, morar distante da família, né? E só pra deixar registrado, o Vitor é meu irmão. E aí, lá eu comecei a desenvolver fortes crises de ansiedade, né? Talvez o gatilho maior tenha sido a solidão. E numa certa ocasião a minha falta de ar se tornou muito, muito, muito intensa. Eu passei a noite inteira acordada entre banhos e tentativas de dormir. O banho, de alguma maneira, um dia de repente a gente conversa sobre isso, me traz algumas reflexões positivas e eu conseguia me acalmar um pouco. Você lembra a partir de que momento esses sentimentos começaram? A partir de que momento a ansiedade começou a desenvolver? E quando você estava lá, e quando você chegou lá? Então, você chegou a pensar nessa probabilidade disso acontecer antes de você ter ido para lá? sim, hoje, né, anos depois, né, já formada, exercendo magistério, eu percebo que na realidade o sentimento de ansiedade é algo que me acompanha desde a infância. Inclusive,
algumas lembranças, assim, ainda que fragmentadas do meu passado, me fazem crer que é um sentimento que vem desde a infância mesmo, né? Só que ele foi se potencializando à medida que eu fui me deparando com algumas dores. E acredito que o grande momento, né, um dos maiores gatilhos para que eu pudesse identificar a ansiedade como uma doença em mim foi o falecimento de vovô, né? Vovô é uma pessoa extremamente importante, né, nas nossas vidas. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber uma certa necessidade de procurar por doenças. Não que eu estivesse com sintomas, mas eu queria saber tudo sobre todas as doenças do mundo. E foi um pouquinho depois do falecimento de vovô que eu fui para né, o FRJ fazer história, enfim, retomando, né, o assunto. Eu tive essa crise de ansiedade e eu decidi no dia seguinte vir embora. Você ficou quanto tempo lá? 2 períodos, mas essa primeira crise de ansiedade foi no primeiro período. Uhum. Já tinha passado por algumas situações, porque eu morava, né, numa república e uma das pessoas que estavam lá tinha um problema de saúde muito sério e eu precisei acompanhá-la no hospital. E até aquele momento eu nunca tinha precisado ir ao hospital desacompanhado, né? Porque nós temos pais presentes. E na ocasião eu precisei acompanhá-la no hospital. Então foi um sentimento muito novo, né? E a ansiedade tem dificuldade de administrar o novo. E aí, nesse contexto, eu decidi vir embora no dia seguinte, né? Porque estava muito grave. Eu não conseguia respirar, a falta de ar era muito constante. E aí eu peguei o ônibus, né? Peguei toda a Brasil sozinha, né? E falando ao mesmo tempo com a minha mãe e na época com o meu namorado no telefone. Para que eles pudessem me consolar, mas eu estava assim, extremamente desesperada a ponto de sentar ao lado do cobrador e pedir para que ele me observasse, né, se eu desmaiasse, para que ele pudesse entrar em contato com a minha família. Ele não entendeu muito bem do que se tratava, não, mas ele me deu o apoio possível. Que responsabilidade para um cobrador. E eu conseguia ver a cena a todo momento, assim, de desmaiar no ônibus, não consegui chegar na rodoviária, porque eu ainda teria mais uma outra viagem pela frente, de 2 horas, né, 2 horas e meia, até chegar em casa. Enfim, desci, né, na Novo Rio, peguei o ônibus para casa e vim acompanhada de uma senhora que conversou um pouco comigo. Conversar é muito importante nesses momentos porque distrai. E nessa conversa eu fui me acalmando e o sentimento de ansiedade aos poucos foi diluindo. Mas chegou um determinado momento que o grau da ansiedade estava tão grande que os meus 2 braços estavam dormentes e a minha língua também. Então, ao descer na rodoviária, né, isso foi no percurso da Avenida Brasil. Eu tomei um copo de suco de maracujá. Eu me lembro que foi até difícil de tomar, porque eu tremia tanto que o suco caía do copo. E esse sentimento de morte iminente, né? Não pesquisei nada a respeito na ocasião, mas a leitura que eu fazia é que eu estava assim na iminência de ter um infarto. E esse foi um episódio que ficou muito marcado na minha vida, porque eu acho que foi a primeira crise que eu vivenciei, né, efetivamente sozinha. Foi assim extremamente difícil mesmo. E ao chegar em casa, eu procurei imediatamente a ajuda psiquiátrica, que entrou com medicamento e deu uma controlada, porque, segundo informações, eu estava no auge da crise da ansiedade. Então, eu acho que é importante compartilhar essas vivências, né? Porque muitas das vezes a gente, por ter um tempo muito acelerado, um ritmo de vida muito acelerado, a gente pode passar por situações como essas
e não dá o devido olhar para poder identificar a ansiedade, né? E aí isso potencializa ainda mais, porque quando você tem consciência de que aquilo é emocional, você ainda consegue ter um certo controle. Né? Sim, você consegue amenizar, né, os sintomas. Mas não foi simples, não foi fácil. E eu queria estar compartilhando, né, porque pode ser que alguém já tenha passado por isso e se identifique, né, com essa vivência. E nesses momentos o conselho é: esteja sempre em contato, né, com alguém que você tenha extrema confiança e pensamento fixo de que é emocional e que vai passar. Então, como a primeira experiência foi muito pesada e tá sendo tudo muito dinâmico por aqui, não tem pauta, eu preciso confessar que eu esqueci qual foi a segunda experiência que eu queria relatar, então a gente pula, né, pra essa parte. E aí o Vitor tinha sinalizado questões positivas. Eu confesso que com relação à ansiedade sou bem pessimista, mas se você tem algo positivo para poder dizer, compartilhe, porque eu também fiquei bem interessada. Olha, eu tento pensar comigo mesmo, né? Isso funciona para mim. Para algumas pessoas, eu não sei se vai funcionar, mas serve de dica. Eu tento, pelo menos, tirar com o máximo que seja negativa a situação, por mais que eu pense que eu vá morrer naquele momento, eu tento tirar daquela situação alguma forma de experiência, sabe? Sei lá. É que nem você tá jogando algum jogo e você passa por uma fase difícil e você ganha XP pra você poder upar o seu boneco, pra deixar ele mais forte, entendeu? Então, assim, imagina que talvez esses momentos de ansiedade, momentos difíceis que a gente esteja passando, você ganha a gente XP. tá ganhando XP, entendeu? Entendi. A gente tá ganhando experiência pra gente upar. Aí você escolhe a área que você quer aumentar, se é sua força, se é sua velocidade. Não é. E eu preciso deixar registrado aqui que nesse momento de quarentena, para poder dar uma segurada na ansiedade, a gente começou a jogar alguns games, né? Pleonasmo, nem sei. Mas enfim, o meu irmão roubava toda a minha experiência, então ele tá falando isso e eu tô achando um pouco de demagogia da sua parte. Os meus bonecos não conseguiam ganhar experiência porque ele simplesmente roubava todos os... Isso daí é ansiedade, querendo fazer roubar logo. Não, tem que pegar logo essa experiência. A sua ansiedade não é caridosa. Ela tira a caridade, né? Mas brincadeiras à parte, eu concordo plenamente com você. Eu acho que sim, a crise da ansiedade, ela tem um auge, né? E a partir do momento em que você experimenta esse auge, você sai dali com uma certa experiência. Porque você sabe que ela vai até um limite e ela para. Então, quando uma nova crise chega, ou às vezes você consegue, né, até mesmo administrar os seus sentimentos para que não se torne uma crise, para que seja só o indício de que ela pode ser desencadeada. E aí você controla, né, com esses pensamentos baseados na experiência. Já ouvi falar também sobre questões relacionadas à respiração. Comigo não funciona, como eu já falei, eu sou bem pessimista. Mas que contribui muito, né? A maneira como você respira, algumas dicas até relacionadas com yoga. Eu cheguei até... Eu tava conversando com uma amiga e ela me falou... Não sei, não parei para pesquisar para me aprofundar sobre isso, mas ela falou que na região do nosso peito tinha uma glândula que estava relacionado até com o nosso sistema imunológico. Você que é um pouco mais aprofundado no yoga, tem alguma coisa relacionada a isso? Ou algo do tipo? Que pode fortalecer o nosso sistema imunológico, yoga, respiração, alguma coisa relacionada a isso? Tem alguma coisa nisso no yoga que você chegou a estudar um tempo, né? Sim, sobre fortalecer o sistema imunológico, talvez como um todo, né? Porque, assim, não que tenha
áreas específicas. Não sei, talvez eu não tenha tanta propriedade assim para falar. Mas a proposta do yoga é o conjunto, né? É você ter a consciência plena do seu ser, não a fragmentação dele, né? E sim, o trabalho com as glândulas, ele é bem enfatizado, né? E o trabalho da respiração também, né? Que tem relação com o diafragma, né? E que isso pode trazer um certo tipo de calma, mas no meu contexto não funciona, porque até para respirar eu fico ansiosa. Não, peraí, eu vou fazer um exercício respiratório aqui, tô ansiosa. Então, assim, o meu nível de ansiedade... É extremo, né? Chega ao extremo. Eu sei que, assim, como eu falei, cada pessoa ela absorve de uma forma diferente, né? Então tem gente que se sente mais leve fazendo yoga, fazendo alguma outra coisa. Mas eu realmente, pra mim, eu ainda não testei, né? Não sei dizer se funciona. Mas, como eu há um tempinho sou ligado a atividades físicas, eu lembro de alguns momentos onde eu estava passando, assim, uma certa crise de ansiedade, aonde eu me via sentir várias coisas, né? Sentia uma dor atrás do lado da cabeça que eu nem sei o que era. E não tinha nem definição para esse tipo de dor. Eu já pesquisei tanto que eu nem sei o que era. Acho que a ciência nem descobriu ainda. E eu sei que o que me ajudou, eu, tipo assim, não cheguei a ir em médico especificamente por causa disso, mas eu fui algumas vezes. Mas o que me ajudou foi a questão dos exercícios físicos, né? A questão de frequentar a academia, que pelo menos no momento em que eu tava com aquela dor constantemente, se eu tivesse parado fazendo qualquer outra coisa, aquela dor vinha. Mas eu lembro que nos momentos, assim, pelo menos em que eu ia fazendo os exercícios físicos, né? Que eu tava na academia, pelo menos naquele momento eles extravasavam. Eu extravasava e saía dali, né? Saía do meu corpo, né? Quando eu tava fazendo os exercícios físicos, eu tentava descontrair e sair do máximo de eu mesmo. Você consegue entender? Naquele Consigo. momento. Aham. E com isso me fazia me sentir melhor, né? Com o tempo, com o passar dos dias, eu ia convivendo com aquela dor, mas ia para continuar, independente daquela dor ou não, eu ia para academia, ia fazer exercícios físicos até que um momento ela desaparece, sabe? E aí você consegue dar uma controlada melhor na ansiedade. Mas cada pessoa ela consegue achar um mecanismo diferente para tentar ajudar, né? Eu, pelo menos pelo meu lado, as atividades físicas ela me ajudam bastante. E você sabe mais de alguma coisa que consegue te ajudar a abstrair mais? Bom, no meu caso, amigos. A presença de amigos é muito importante. É, né, amigos, família. Eu não sei, né, com relação a você, nunca te fiz essa pergunta também, mas eu sei que para algumas pessoas não funciona, né, e gera até um certo tipo de desconforto quando alguém fala, né, não fica assim, vai passar, isso é emocional. De certa forma, a gente consegue fazer duas leituras, né? A primeira é de que a pessoa pode estar minimizando o que você está sentindo. Ou você pensa que ela está minimizando o que você está sentindo. E a segunda é que efetivamente isso funcione, né? De alguma maneira isso vai te acalmando. E essa semana mesmo, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que me chamou no WhatsApp porque ela estava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu fui conversando e ela perguntava sobre as consequências do que está acontecendo, como que vai ser o nosso futuro. E o que aconteceu? Desencadeou uma crise de ansiedade em mim. E ela percebeu. Você vai tentar ajudar uma pessoa, né? E Sair eu fiquei do poço, tão você cai desesperada lá quanto junto com ela. ela. Não, vamos morrer, todo mundo junto, a humanidade acabou, não tem luz no fim do túnel. Você tá certa, se desespera aí que eu vou me desesperar aqui. E aí ela começou eu acho que a ter uma certa consciência, né, de que naquele momento ela me fragilizou e ela muito generosamente, né,
começou a me consolar. Então, A assim, situação se reverteu, então, né? as palavras pra mim têm um efeito muito grande. Até porque eu sou apaixonada pelas palavras, né? Então as palavras têm um efeito muito grande. O chegar pra mim e dizer, fica calma, isso vai passar, fica tranquila, respira. Eu tô aqui do seu lado. Isso pra mim tem uma força assim única, né? E a presença das pessoas que eu amo. Isso faz uma diferença muito grande. E, inclusive, hoje eu consigo ter algumas clarezas, né? Por exemplo, sobre o falecimento de vovô, que desencadeou todo esse quadro, assim, com mais potencialidade. Foi perder alguém que eu amo, né? Eu já falei pra você. Eu acho que é um medo que eu não compartilho com você, que é o medo de morrer. A minha ansiedade, ela já esteve no nível de estar relacionado com o medo da morte, que era quando eu procurava na internet os sintomas do que eu estava sentindo, se poderia levar à morte, enfim. Hoje não mais. Hoje eu estou totalmente desprendida desse sentimento de medo de morrer. Mas por outro lado, eu estou redobramente preocupada com a morte das pessoas, né, que fazem parte das pessoas que eu amo, né, da minha família, dos meus amigos. Isso me deixa em pânico. E é onde eu sinto, assim, a minha ansiedade mais latente quando eu percebo. Isso é importante para você ouvir. Você não pode sair mais de casa, não. Quando Ninguém que eu... você ama pode sair Não, mais de tem que casa, ficar né? todo mundo trancado na gaiola. Quando eu percebo que alguém da minha família tá numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, eu fico numa ansiedade, assim, descontrolada, né? E antes não era assim, né? Antes estava relacionado muito mais com o eu, comigo, né? Você já me disse, né? Que tem esse temor com relação a perder a vida, né? A morte. É importante a gente pontuar também, né? Passando também pela questão social, que muita gente tem preconceito, né, com respeito ao sentimento. Então, para muita gente que pode estar ouvindo a gente conversar aqui, vai ter muita dificuldade de confessar isso a alguém ou de ter alguém para conversar, né? Porque a gente tem um preconceito muito grande em cima dessa questão desse sentimento da ansiedade, que é Sim, uma doença, né? sim, E a gente vê muitas críticas em cima disso. Ah, tipo, é uma bobeira, é, não é nada demais. Então, a gente acaba tendo um pezinho atrás em quem confiar, em quem que você vai confessar isso, né? Porque é uma questão muito delicada. Então, você encontrar pessoas que sejam acessíveis a te ouvir e não só te ouvir, a ter o que te dizer também, porque é muito difícil. Você sempre, o ansioso, ele sempre espera ouvir alguma coisa positiva da outra pessoa, né? Quando você expõe aquele sentimento, aquela dificuldade. E quando você expõe isso e você não ouve nada do outro lado, sei lá, parece que bate um desânimo, né? Pra que eu te contei sim, isso sim. então? Tipo, você não vai me dizer nada, você nem vai dizer que eu vou ficar bem, O pior é quando sabe? minimizam, né? Eu acho que é mais triste ainda. Aí eu acho que a gente pode testar o exemplo do nosso pai, né? Que tende a minimizar toda essa nossa ansiedade. Será que ele não é nem um pouquinho ansioso? Mas ele minimiza, assim, de uma forma até rude, né? É uma bobagem, ai, pra que tudo isso? Acha que é drama. Quando ele desconhece, né? Talvez o sentimento que a gente tem que administrar. Então, assim, encontre alguém que possa te ouvir, que não minimize. Se minimizar, né? Acho que não vale a pena o desgaste de você fazer o outro entender qual é a sua dor, né? É uma questão de empatia. E empatia ou você tem ou você não tem, ou a vida um dia te ensina a adquirir. Eu acho que você também não tem que
provar nada pra ninguém, sabe? Não tem que forçar ninguém a entender o que você sente ou o que você deixa de sentir, até porque a dor do outro, ela nunca vai ser compreensível, né? Só quem sente realmente sabe o que tá passando. Então é muito fácil o outro chegar e julgar e dizer, ah, é uma bobeira, não é nada demais, quando não é ele que tá sentindo, né? Ainda sobre, né, as demonstrações de ansiedade, muitas pessoas recorrem à comida, né? Essa minha amiga em questão, ela tem compulsão por comida quando ela está em crise ansiosa. No meu caso é o contrário. Se eu estou ansiosa por alguma coisa, eu não como, eu não me alimento. E aí, se essa ansiedade é, sei lá, em detrimento a algum fator que não vai ser resolvido imediatamente, eu vou ficar sem apetite por dias e eu realmente não me alimento, então eu emagreço. E isso me dói profundamente porque eu sei que é consequência de uma dor, de uma angústia, de um conflito, e quando eu me olho no espelho e eu me vejo magra e os comentários surgem, né, a todo tempo, seja com relação ao fato de você ganhar peso ou você perder peso, sempre vai ter alguém que vai comentar, e lidar com esse comentário, nossa, como você tá magra, nossa, como você emagreceu, isso potencializa ainda mais a dor, né? Porque não é voluntário, não é algo voluntário. Ainda mais a gente que tem essa consciência de que não existe modelo de beleza, a gente foge desses rótulos, desses estereótipos, a gente busca a felicidade, né? E a felicidade está em você se aceitar como você é, né? E aí, quando você foge desses estereótipos, independente dos comentários, seja com relação ao fato de você ganhou peso ou você emagreceu, mas ele está relacionado à sua doença, isso te traz uma dor muito grande. Não pela questão estética, mas por você perceber que a sua doença já está sendo tão visível. Porque, de certa forma, a gente tenta esconder um pouco isso, né? A gente não quer abrir as nossas dores. Sobretudo para quem a gente não tem uma relação, a gente não confia. O que hoje eu não sei, talvez eu precisasse avaliar com mais cautela. Será que seria importante você já chegar apresentando? Oi, eu me chamo fulano de tal, sou ansiosa, respeite isso. Não sei. Mas em todo caso, poderia, né, evitar algumas situações como essa, esses tipos de comentários, que são comentários que você precisa lidar. Não, né, eu acredito que no nosso caso, posso falar por nós dois, não por uma questão estética, mas por uma questão de ter consciência que é uma consequência da sua ansiedade. Ou você comeu demais para poder de alguma maneira saciar aquela sua dor, né, ilusoriamente, ou você deixou de comer porque você simplesmente não consegue ter apetite nenhum e comer te enjoa, comer não te faz bem. E aí com isso vem a consequência do emagrecimento, né, que é o meu caso. E eu vivi um período, ano passado, retrasado, eu acredito que ano retrasado, né, onde esses comentários foram muito, muito constantes. Nossa, como você emagreceu, como você perdeu peso. E em função da ansiedade, que realmente me levava a não ter apetite. E você realmente não sente fome, você fica robotizado. E Só aproveitando o gancho, mas não te interrompendo, mas já te interrompendo, você falou nessa questão de ficar ansioso, né, sobre não conseguir comer direito ou algo do tipo. Eu lembro de quando eu era mais novo, tinha a menina que eu era... Foi na verdade, foi um do começo da ansiedade, né? Mas é aquela ansiedadezinha positiva, positiva entre aspas, né? De quando você sente algo por alguém, você tá apaixonado, você fica ansioso. Então você imagina pra pessoa que tem problema de ansiedade, fica ansioso, está apaixonado no desafio também pra quem tem ansiedade. Mas se apaixona, hein? Mas você fica com aquela expectativazinha.
E na primeira vez que eu me deparei com isso, eu tinha, eu acho que 13, 14 anos, e tava numa ansiedade para querer dar um presente que eu comprei pra menina que eu gostava, e eu fiquei quase que a noite toda acordado, virado, esperando chegar no outro dia para poder dar esse presente para ela. É melhor ter dado pra mim. E esse foi a primeira vez. Depois que eu me apaixonei de novo, depois de um tempo, foi que aí que eu percebi que a ansiedade, né, da questão de pensar na outra pessoa, de querer a resposta logo, de querer estar com o outro, que eu não conseguia nem comer, né? Perdia a fome constantemente por causa disso. E é algo muito sério, né? Porque quando você desencadeia esse problema da ansiedade, você não consegue comer ou come demais, aí vem outros problemas juntos com a ansiedade, né? Sim, sim, com certeza. E só te corrigindo, e aí é uma correção porque eu tenho propriedade para fazer isso, até porque nós temos uma diferença de idade muito grande, né? Eu tenho 33, né? Nós temos uma diferença de idade de 11 anos. A sua ansiedade, ela se apresenta também desde criança. Você deixou as fraldas tardiamente, isso também em função. Eu uso até hoje. Sério. Você tinha muita ansiedade, né, com relação ao ir ao banheiro e assim, isso na idade de 2, 3 anos. Então, assim, por eu ter Ou seja, estado. nasci com a bênção da ansiedade, né? E é esse o ponto que eu gostaria de chegar, né? A ansiedade, ela não é fruto do nada. Você acha que a ansiedade ela pode ser genética? Não, eu acho que a ansiedade. Não, não. Fiquei confusa agora. Não. Eu acredito que a ansiedade ela tem um fator, né, que desencadeou a. Em algum momento, assim, você teve alguma história que não foi bem assimilada por você, né? Eu não tô falando cientificamente, é achismo mesmo, e que eu preciso deixar claro, né? Alguma história que você não conseguiu, né, diluir, assimilar, você silenciou e em um determinado momento o seu corpo ele grita, o seu corpo ele vai pedir um escape para tudo aquilo que foi silenciado, né? E eu acredito, assim, com veemência que a ansiedade está ligada a fatores vividos. A gente viveu situações que não foram bem trabalhadas e foram silenciadas. E em um determinado momento, o corpo gritou, o físico gritou por um escape. E aí, né, vem o quadro da ansiedade. A gente tem muitos problemas que não são resolvidos. Eu acho que por isso que a terapia ela é tão indicada para o quadro da ansiedade. Então, eu acredito que vale a pena, né, para os que estão ouvindo, fazer essa análise, né, esse olhar para o passado. O que ficou para trás que não foi bem resolvido? O que interferiu na sua vida e você não sentou, você não conversou, você não foi orientado, ou mesmo que não se responsabilizando, né, de forma alguma e nem responsabilizando o outro também, mas como uma maneira de você clarear e de repente chegar numa terapia e já sentar sabendo assim quais são os caminhos que você pode indicar para o terapeuta, né, se essa for a decisão. E depois eu preciso contar todas as frustrações relacionadas à terapia que eu já vivi. Mas se esse for o caminho, né, a de uma terapia, você já dá uma luz diante dos fatos passados que de repente podem ter sido os grandes desencadeadores da ansiedade, mas eu não acredito que seja um fator genético, não. Acredito que pode ter, assim, são fatores. É um misto, né? De questões orgânicas com questões emocionais. E aí tudo isso trabalhando de uma forma muito
um descompasso que desencadeia esses sentimentos que são horríveis de administrar. Só abordando aqui duas questões que eu lembrei agora, tem não se aprofundando em questões de religião, tá? Até porque a gente vai permanecer neutro nesse assunto, mas eu já ouvi falar sobre um tipo, não sei se é relacionado a tratamento ou algo do tipo, mas que chamam, acho que é de regressão, né? Como se você revivesse memórias de quando você era mais novo, algo do tipo. Não sei se você tem algum aprofundamento ou se você já ouviu falar sobre isso. Sim, já ouvi falar. Inclusive já perguntei a algumas pessoas, né? Em especial um psicólogo da minha confiança. E ele diz, né, que é uma corrente que ele não indicaria. E aí eu não sei se a gente precisa entrar nesses méritos, mas até por não ter muita profundidade, né? Mas é só uma dúvida mesmo, se tem pessoas que buscam esse tipo de Sim, tem tratamento. pessoas que buscam. E assim, Você tem. falou da questão de traumas passados, Sim, né? sim, Que tem a a. gente... Desculpa te interromper. Tá interrompendo muito. É que a todo tempo que eu vou falando vai surgindo mais dúvida. É a ansiedade falando, é a ansiedade. Ansiedade. Que tem pessoas que pensam, pô, como que eu vou descobrir esses problemas que já aconteceram faz tantos anos? Você entende? Sim. Mas então, a regressão, né? Posso estar enganada, ela tem uma relação de cunho. É, Espiritual? talvez, né? Não plenamente, mas há regressões que te levam até o útero, que te levam, dependendo do terapeuta, a uma outra vida, né? Porque eu mesma já tive essa experiência de estar no consultório com uma terapeuta que acreditava, sim, que as questões atuais eram questões que não foram resolvidas numa outra vida. Sim. E em função disso, né, eu estava vivendo o que eu estava vivendo. Particularmente não compartilho dessa opinião, respeito profundamente. Então a regressão, ela pode ter uma relação com isso, né? E aí vai envolver fé, vai envolver... Sai um pouco, né, do âmbito científico, mas talvez tenha, né, e eu não posso responder com propriedade, não sei se seria regressão o termo, mas um trabalho de fazer com que você retome memórias que são perdidas, que estão aí num uma determinada repartição do seu cérebro que você não consegue alcançar porque são memórias remotas e que algum estudo, alguma pesquisa consiga te levar, né, através de alguma maneira a essas lembranças para que você possa entender, resolver, mas eu acho que envolve um pouco de fé, né, no estudo científico, se isso é ciência, né? Eu não sei dizer se é ou se não é ciência. E eu acho que a gente fez um bate-papo assim bem legal, de quase 1 hora. A nossa primeira experiência aqui foi bem espontâneo. Acredito que nos próximos a gente vai ter uma abordagem mais densa, talvez, ou mais tranquila, porque dá ansiedade também fazer isso. E esperar, né, para ver se tem algum retorno, caso alguém queira compartilhar algum tipo de situação vivenciada no âmbito da ansiedade, a gente pode estar comentando isso em um novo podcast. E conversar mais nesse sentido, né? E é isso. Só para concluir, né, o pensamento da questão psicológica, né, da importância também do tratamento terapêutico, é que teve uma vez, quando eu estava em tratamento também, né, conversando
com um psicólogo. Eu já te contei sua experiência, mas só relembrando mesmo. De uma vez ele falou que estava atendendo um paciente, né? O psicólogo me contou que estava atendendo um paciente dele e que o paciente tinha muita dificuldade, estava tendo dificuldade no casamento dele porque ele não conseguia ter relações com a esposa dele, né? E ele, com um tempo de tratamento, né, chegaram a um ponto de conversar sobre as coisas que tinham na casa dele, né? E aí, conversando sobre várias coisas, sobre os móveis deles, assim, coisas que você imagina que sejam pequenas. E aí ele chegou até o quarto dele, ele contando o que tinha no quarto dele, ele falou de um quadro. E aí ele falou, especificou mais sobre aquele quadro. E naquele momento que ele estava falando sobre o quadro com um psicólogo, ele lembrou de quando ele era criança, aquela imagem remetia a um trauma dele. E quando ele tirou aquele quadro do quarto dele, ele conseguiu ter relações normalmente com a esposa dele. Interessante. Então, você parar para pensar o quanto uma coisa insignificante pode estar tendo total influência na sua mente e no seu corpo, né? Então, às vezes a gente pensa que coisas pequenas não fazem diferença, mas realmente fazem, né? Então, vai ficar para ser discutido num próximo podcast também. Quero agradecer por quem teve a paciência de ouvir a gente. Quem quiser mandar sugestões também do que a gente pode estar discutindo em próximos assuntos, quem sabe até tem a honra de participar junto com a gente. Olha, a honra de participar junto com a gente. Super modesta. Tem que ser modesta, só humildade. Então é isso. E a gente fecha como? Dizendo tchau? A gente fecha desejando mais tranquilidade, menos ansiedade. Ficou legal. Assim. Gostei, rimou. Valeu.